Bom, um aviso que a maior parte das pessoas aqui do canal não são inscritas. Se você assiste os vídeos e gosta do conteúdo, se inscreva no canal. Não é obrigatório, mas deixe a sua inscrição caso goste do canal. Obrigado pela atenção e prosseguindo com o vídeo. Ok, ok. É a minha quarta vez fazendo esse negócio porque realmente tá complicado falar sobre isso. Bem, recomeçando a tentar explicar o sentido disso, eu sinceramente no início do canal nunca cheguei a falar. Na verdade foi a um certo ponto, né? Porque no início do canal eu não sabia que eu realmente tinha o autismo. Bom, eu de certa forma nesse vídeo vou meio que começar explicando o fato de que eu sou uma pessoa que é autista. Eu acho que eu vou deixar de certa forma outras coisas para outras partes, tipo outros vídeos que eu possa fazer falando sobre isso. Porque realmente eu acho que vai ter parte que eu vou falar que vai meio que tá faltando em outros vídeos. Ficou meio confuso, mas tipo, eu acho que vai ter coisas que eu vou falar e de certa forma vai ter outros vídeos que vai ficar faltando. Então eu vou fazer outras partes para mim que complementar. Eu, sinceramente, não sabia que eu era autista. Eu fui sinceramente descobrir ano passado que eu tinha autismo. O que sinceramente foi algo que de certa forma mudou bastante a minha vida. Porque acho que descobrir como eu funciono de certa forma foi até que bom para meio que explicar coisas que aconteceram e acontecem na minha vida de certa forma, que são coisas comuns em autista. Bom, vou começar explicando de certa forma. Ano passado, basicamente, eu entrei num servidor do Discord e eu comecei meio que a fazer minhas coisas basicamente no Discord. Isso foi meio que depois da época que eu passei por aquele meu problema que sinceramente me deixou emocionalmente abalado, sabe? E sendo direto ao ponto, nesse servidor, eu meio que acabei conhecendo um cara que é autista também. Tipo, a gente meio que conversou e tal. Não foi tanto assim, porque, tipo, ele tinha as coisas dele pra fazer e tal, e, tipo, a gente não se falava tanto assim. Eu acho que, tipo, atualmente a gente meio que também não se fala tanto, mas, tipo, a gente é meio que amigo, basicamente. Até um certo ponto, que, tipo, ele meio que chegou em mim e falou. Ele tinha chegado e falado na zoeira, basicamente, mas, tipo, ele chegou e falou: ah, você, por acaso, tem um tipo de autismo, basicamente? E, tipo, cara, isso me deixou meio que um pouco, tipo, curioso, de certa forma. Porque na época eu não sabia como que era o autismo, basicamente. Tipo, porque eu sim já tive uma noção de como funciona o autismo e tal, tipo, na escola, basicamente. Porque numa certa época tinha uma menina da minha escola que é autista e, tipo, os os adultos, sabe, tipo, os funcionários chegaram já a falar como que meio que funciona o autismo dela e tal. Aí, tipo, teve uma certa noção de como é esse negócio do autismo. E teve outras vezes também que chegaram a comentar coisas do autismo, de certa forma.
De certa forma, meu amigo chegar e falar que eu sou autista, de certa forma, me deixou meio curioso, de certa forma, para saber realmente se eu tinha o autismo, de certa forma, porque eu meio que sou uma pessoa que é meio observadora. Quando acontece uma coisa, eu meio que fico processando para tentar entender o que aconteceu de certa forma. Então eu meio que fui atrás de saber sobre isso. Eu pesquisei e tal, e percebi que tinha umas coisas que realmente batia com coisas que já aconteceram na minha vida, quanto coisas que acontecem de verdade. Como, por exemplo, a sensibilidade sensorial, basicamente. Tipo, uma coisa que eu tive uma noção é o fato de que autistas têm uma sensibilidade que é auditiva e visual, de certa forma. Tipo, no caso, quando criança, eu tinha um certo problema com lugares públicos. Tipo, no caso, atualmente eu também tenho esse certo problema em lugares públicos por conta do barulho. No caso, quando criança, eu tinha que ir num lugar de ensino, porque na época eu tinha dificuldades na escola, basicamente. E nesse lugar tinha que meio que passar numa no meio que uma estrada, basicamente. Tipo, eu passava com a minha mãe e eu ficava, de certa forma, incomodada com o barulho dos carros. Quanto também o barulho das pessoas falando. Porque, tipo, porque é um lugar movimentado, então tem gente que geralmente fala no lugar. E eu ficava incomodado tanto com o barulho dos carros quanto o barulho das pessoas, basicamente. Como eu também tinha, de certa forma, uma dificuldade na escola, que era o fato de que eu, de certa forma, não conseguia prestar atenção por conta do barulho que os alunos ficavam fazendo, sabe? E isso foi um ponto de eu realmente chegar a me perguntar se eu realmente sou uma pessoa que não é autista, que talvez tenha outro problema que cause sintomas semelhantes ao autismo. Mas de certa forma eu cheguei ao ponto de realmente ter essa dúvida de que eu sou uma pessoa autista ou não sou uma pessoa autista. Aí, eh, aí se passou um tempo, eu tava chegando a estudar isso, porque tipo, realmente eu fiquei muito focado em saber o que eu tinha de certa forma, porque eu tinha esse sim, porque eu notei que eu tinha esses sintomas e que era algo que estava presente na minha vida desde a minha infância, basicamente. Até que eu cheguei a conversar com um outro amigo que também é autista, sabe? Tipo, cara, é incrível como eu cheguei ao ponto de conhecer muita gente que é autista, de certa forma. Então, eu acho que eu ganhei um prêmio Nobel, mano, porque eu realmente cheguei ao ponto de conhecer pessoas que eu me identifico de certa forma. A gente conversou, até que eu cheguei ao ponto de perguntar, cara, eu tô real em dúvida se realmente eu sou autista e tal, porque eu não tenho um diagnóstico médico falando sobre isso e tal. E ele meio que começou a conversar comigo sobre isso, de certa forma, pra saber o que eu sinto em relação às coisas, como também perguntar sobre coisas que aconteceram na minha vida que sejam sintomas do autismo, de certa forma. Então, a gente conversou de certa forma, eu falei que quando criança eu sentia de certa forma que eu era diferente de outras pessoas, porque eu tinha dificuldade na escola, de certa forma, porque eu não conseguia prestar muita atenção, ficava muito incomodado com barulhos, de certa forma, e também uma das coisas que eu percebi que é o fato de que eu vejo cores, de certa forma, mais vibrantes do que eu acho que outras pessoas veem, sabe? Por conta da sensibilidade sensorial. E, tipo, a gente conversou e tal, e ele chegou a falar: Ah, pelo que você falou, você realmente é autista. Então eu só meio que aceitei de certa forma isso. O que
sinceramente, na minha cabeça às vezes é meio estranho, porque, tipo, às vezes eu de certa forma me sinto culpado por meio que não ir atrás de saber. Tipo, eu tenho vontade de ir atrás de saber pra realmente ter um diagnóstico, tipo, chegar real a falar que eu sou autista mesmo, porque, tipo, muita gente atualmente vem, tipo, falar que é realmente autista, tem TDAH e tal, porque, tipo, o que é realmente algo que pode ser mentira, porque, tipo, tá tendo essa onda de gente falando isso e tal, e não sei de fato, tipo, ficar falando essas coisas só pra ter um tratamento especial, o que torna a pessoa que é, de fato, algo irrelevante, sabe? Porque, tipo, muita gente, tipo, fala que, tipo, porque eu acho que nessa parte do falar sobre isso tá sendo algo que tá sendo irrelevante de certa forma. Porque realmente é algo que é muito importante de ser falado, porque as pessoas realmente podem estar passando por coisa difícil por conta desse problema. E que muita gente, tipo, só não liga porque acha que é só, tipo, uma coisa só pra chamar atenção de certa forma, sendo que a pessoa pode estar passando por algo e a pessoa não tá tendo o que ela tá querendo no fato que é uma ajuda pra processar isso de certa forma. E então acho que é isso, né, de certa forma. Eu falei nesse vídeo como eu cheguei a descobrir que eu sou uma pessoa autista. Realmente, tipo, eu acho que esse vídeo não saiu de certa forma de uma maneira que eu queria. Provavelmente vai ter uns certos pontos que eu vou tá colocando coisas que eu precisaria falar para complementar o vídeo e tal. E vai ter provavelmente outros vídeos falando sobre outras coisas do meu autismo, de certa forma. Tipo, realmente tem algumas coisas que eu acho que é preciso ser falado, que tipo, provavelmente vai ter gente falando, tipo, ah, mas eu achei que tal coisa era assim do autismo e tal, e parece que realmente você não tem o autismo e tal. E, tipo, de certa forma, o autismo ele meio que funciona de uma maneira diferente para outras pessoas. Eu até, tipo, cheguei a ver que tem gente autista que sente ao contrário, tipo, não tem uma resistência sensorial, tipo, a barulho provavelmente, tipo, o barulho não incomoda a pessoa. Às vezes luzes fortes também não incomoda a pessoa, tipo, tem autismo que a pessoa fala demais de certa forma. Tem autismo provavelmente que a pessoa consegue identificar muito bem os sentimentos de outras pessoas e tal. Tipo, realmente o autismo, ele meio que passa sintomas diferentes, sabe? Tipo, por isso que eu acho que eu demorei a saber que eu tenho autismo. Mas, tipo, no caso, eu realmente tenho muitos sintomas do autismo. Eu tenho a ecolalia, a apraxia, tenho uma sensibilidade sensorial que é, de certa forma, meio forte, porque, pelo que me falaram alguns amigos que, tipo, sabem sobre como funciona o que eu sinto de certa forma, chegar a falar que eu tô num segundo grau do autismo de certa forma. E é isso, né, de certa forma, tipo, tem muita coisa que eu preciso falar sobre o meu autismo. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou.